Olá, paz do Senhor, tudo bom? Hoje faremos um pequeno estudo. Será que eu posso comer aqueles doces quando tem festa de Cosme e Damião? Sabe, quando chega o dia das crianças? E aí, nas praças, nas ruas, aparecem aquelas pessoas que parecem ser legais, sorridentes, que tem uns saquinhos de presente nas mãos. E aí tem um monte de bala, tem um monte de coisas gostosas, sabe? Será que a gente pode pegar? Será que a gente pode comer? Ai, mas eu gosto tanto, tia Raquel. Ai, mas é tão bom. Ai, mas não tem nada a ver, sabe? Porque Deus livra a gente. Sim, Deus livra a gente. Porque a Bíblia fala que se a gente comer alguma coisa mortífera, o Senhor nos livrará. Não nos causará dano. Tá lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 18, certo? E no Salmo 91 também fala que todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus, que é onipotente, nos guardará. Nós descansaremos na sombra do Onipotente. Entendeu? O Senhor nos livra, sim. Mas, se eu sei da onde vem aquele saquinho de doce, se eu sei quem são aquelas pessoas, por mais que elas estejam vestidas com roupas normal, sabe? Mas se você sabe de onde vem, não é bom aceitar. Porque a Bíblia fala assim, que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Agora, vamos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Lá no Novo Testamento, pega a sua Bíblia, para quando alguém falar assim, ai, não tem nada a ver, você pode comer sim, porque Deus livra. Aí você vai lá, pega a sua Bíblia, ou então se você decorar esse capítulo, leia bastante para você decorar, para você ter argumento, para quando alguém falar assim, ai, não tem nada a ver, você vai falar assim, eu li na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Vamos lá? A idolatria e o culto aos demônios. A idolatria e o culto de demônios. Ai, mas eu não estou participando do culto de demônios. Eu não estou indo lá no centro, eu não estou indo na igreja errada, eu não tô... Não, tudo bem, mas vamos ler que a gente vai entender. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Idolatria não é só a gente ficar adorando santo. Idolatria significa amor excessivo, admiração exagerada. Então, quando você gosta muito de uma coisa, sabe quando a pessoa fala assim, ai, eu não vivo sem o meu celular. Ou seja, a pessoa está idolatrando o celular. Ai, eu adoro isso. A pessoa está idolatrando aquilo. Ai, eu adoro essa pessoa. A pessoa está idolatrando, sabe? Quando fala assim, ai, eu gosto muito daquela irmã, daquele pastor. Ai, eu admiro muito ele, admiro muito ela. Está idolatrando. Isso é idolatria, amor excessivo, sabe? Então, não é só com imagem de escultura, essas coisas, não. Tem muito crente idólatra? Tem sim, muito crente idólatra. Mas vamos continuar. Falo como a entendidos. Você entende o que Deus fala? Então, a palavra é para você, só para quem entende. Julgai vós mesmo o que eu digo. Ou seja, presta atenção no que eu estou falando e raciocina. Use o seu entendimento para você entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, aqui está falando assim, que o cálice e o pão é o corpo de Cristo na Santa Ceia. Ah, mas eu não tomo ceia, tudo bem. Você não toma Santa Ceia. Mas a única coisa que nós temos que ter comunhão é no cálice e no corpo de Cristo. Ou seja, no sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. O único sacrifício que nós temos que aceitar e participar
Presta atenção. O único sacrifício que nós temos que aceitar e participar é o de Cristo na cruz, só. Ai, mas vai matar uma galinha. Isso é um sacrifício que não é para Deus. Mesmo porque o sacrifício de animais foi abolido lá na cruz. Antes de Jesus morrer na cruz, as pessoas iam pedir perdão, então levavam o animal para ser sacrificado, então derramavam o sangue daquele animal, certo? Só que depois que Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, significa que nós temos livre acesso direto com Deus. Eu posso me ajoelhar e pedir perdão, que Deus vai me ouvir. Não precisa mais eu chegar num sacerdote, que na nossa linguagem de hoje é o pastor, entendeu? Então antes eles chegavam até o pastor, sacerdote, e falava, ai, olha, eu pequei, eu fiz coisas erradas, eu quero me reconciliar com Deus. Aí dava o animal, o sacerdote matava, e Deus falava com o sacerdote e entregava o recado para a pessoa. Deus já te perdoou, Deus recebeu o seu sacrifício, tal, entendeu? Hoje não precisa mais disso. Nós temos que confessar direto para Deus. Então você dobra o seu joelho aí na sua casa e você confessa, Senhor, eu tô mentindo muito, eu tô falando muito palavrão, eu tô com raiva de alguém, assim, sabe? Que às vezes a gente fica irado. A Bíblia fala que a gente pode até se irar, mas não pode pecar. Eu tô com raiva de alguma pessoa, eu tô assim, eu preciso disso, eu não tenho paciência, eu tô muito ansiosa, eu tô muito ansioso, me ajuda. Deus vai te ouvir, entendeu? Por quê? Porque depois do sacrifício de Cristo na cruz, Deus ouve a nossa oração. Então, o único sacrifício que nós temos que aceitar é o de Cristo na cruz, certo? Então, vamos lá no 17. Porque nós, sendo muitos, somos um pão e um só corpo. Um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. O pão é a palavra de Deus. Então, nós lemos a palavra de Deus, então nós vamos alimentando a nossa alma com a palavra de Deus, certo? Nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aí o 18 fala assim, veja Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Então o povo de Israel estava pecando contra Deus quando eles estavam oferecendo sacrifícios para outros tipos de deuses. Eles seguiam o costume do povo do mundo, sabe? Dos pagãos lá da Babilônia. Adoravam o sol, adoravam a lua, eles faziam bolo de oferenda. Por isso que Deus ficou muito triste com eles e deixava os inimigos invadir a cidade deles e roubava as coisas deles, os tesouros deles, sabe, do povo de Israel, porque eles eram muito rebeldes. E Deus fala conosco hoje. Ele não quer a gente participando das coisas desse mundo. Entendeu? Aqui, ó, o 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? O ídolo é a coisa adorada, né? Pode ser pessoa, pode ser algum objeto que nós podemos idolatrar. Então, não é nada. Nós temos que idolatrar só a Jesus. E porque esses ídolos não podem fazer nada por nós. Não pode mesmo, não pode. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, assim, só tem dois caminhos, o que leva ao céu e o que leva ao inferno. Se você não adora a Deus, você está adorando a quem? O inimigo. Não adianta. Mas isso aqui é muito legal, é um aplicativo legal, é um jogo legal, é não sei o que. Então, se desagrada a Deus, agrada ao diabo. Se desagrada ao diabo, agrada a Deus, certo? Então, eu não quero que sejais participante com os demônios. Aqui Paulo advertindo a igreja de Coríntios. E nós estamos sendo advertidos hoje também. Eu não quero que sejais participante com os demônios. Então nós temos que agradar a Deus.
Não podereis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, às vezes a gente vê essas festas na rua, e eles dão bolo, e eles dão sorvete, sabe? Ah, é a festa do milho, é a festa... Gente, na Bíblia não tem isso. Não tem. Nós podemos comemorar? Podemos comemorar. Só que nem, por exemplo, aí tem aqueles aniversários, que tem aqueles temas de Ben 10, que tem aqueles temas assim de desenhos animados, que a gente sabe que Deus não está lá. É um tipo de altar. Mas eu não posso participar da festa de aniversário? Eu não posso comer bolo de aniversário? Eu não posso aceitar o saquinho de doce de bala? Tem que tomar muito cuidado. Não é pecado comer bolo de aniversário. O pecado é a forma que ele é comemorado. Se você está comemorando o aniversário de uma pessoa, não tem a necessidade de colocar um tema. E o tema é o quê? É os Vingadores. Que Vingador? Esses heróis, eles sempre estão perdendo batalhas. Se você assistiu já o desenho, os filmes deles, eu já assisti quando eu não era crente de verdade, né? Ele sempre perde as batalhas, às vezes ganha, às vezes perde. Jesus, ele nunca perde uma batalha, nunca perde. Então você pode ver, e eles não ensinam nada certo. Eles não ensinam a justiça de forma correta, entendeu? Pode pesquisar aí, cada herói. Só tem um nome de herói. Mas na verdade, meu pai do céu, não tem nada. Não ensina a justiça de forma correta para as pessoas. Eles não ensinam que há um único Deus verdadeiro. Nos desenhos, nos filmes, eles não falam, olha, eu consegui esse poder por quê? Porque eu temo a Deus. Não, eles não falam isso. É sempre coisa das trevas. Batman e o Cavaleiro das Trevas. Sempre tem bruxarias nesses filmes, nesses desenhos, sabe? Eles nunca ensinam que há um verdadeiro Deus, eles nunca ensinam de verdade quem foi que criou os céus e a terra. Eles, numa galáxia distante existia um planeta que tinha isso e aquilo, que não sei o quê, e aí criou a terra, sabe? Que nem nos Transformers. Os Transformers sempre tem lá os robôs do bem e os robôs do mal, certo? Os robôs do mal quer dominar o mundo, que não sei o quê. Aí os robôs do bem travam a luz. É sempre assim. Então, eles não ensinam que há um Deus soberano que manda nos céus e na terra. Que se não é Deus para nos ajudar, ninguém pode nos ajudar. Nem herói, nem ninguém. Está entendendo? Então, nós não podemos ser participantes. Então, você vai lá, pega o saquinho lá de doce, o sorvete, a pipoca, sei lá o que é. Não, mas eu vou orar aqui, Deus vai me livrar. Mas você está sendo participante do cálice dos demônios, isso aqui está falando. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos... Não dá. Aí à noite você vai para a igreja para cantar. Deus vai ficar muito triste, ele não vai receber a sua adoração. Você vai para a igreja, é um tipo de sacrifício que você está fazendo. Você ir para a igreja, chega lá, você senta, você louva, você ora, você participa da palavra que está sendo pregada, está ouvindo ali. Então, Deus não vai receber seu sacrifício, tá bom? Então, a partir de hoje, você vai parar e vai pensar. O que é que estou fazendo para agradar a Deus? Será que eu estou sentando mais à mesa dos demônios ou na mesa do Senhor? Que está falando que a gente não pode ser participante das duas mesas, ou é de uma ou é de outra, tá bom? Então você começa, aqui tá falando no começo, fala assim, no 15, né? Volta lá no 15, fala assim, como falo com a entendidos, julgai vós mesmo que digo. Então você vai pôr na balança tudo que você acabou de ouvir. Isso é ser entendido. Não é ignorante, nada a ver com o que ela tá falando, nossa, tá viajando na maionese, não quero mais saber disso. Então você não está sendo entendido. Entendido é aquela pessoa que ouve e fala assim, peraí, então vamos lá, o que eu tô fazendo da minha vida espiritual, tá bom? Então você vai pôr na balança, você faz mais coisa para agradar a Deus ou mais coisa para agradar o diabo? Mas esse nome diabo assim, tem que falar.
porque o céu existe, mas o inferno também. Muitas pessoas que teve revelação, que o próprio Deus permitiu a pessoa ir até o inferno, viu muitos adolescentes lá, viu muitas crianças rebeldes que não obedeciam os pais e as mães. Então o evangelho está sendo pregado para você, certo? Então compartilhe essa mensagem, chama seus primos, chama seus amigos, seus parentes para você ouvir essa mensagem. E é para abrir a Bíblia e para ler, para você acompanhar. Porque tem muita gente que não presta atenção no que está escrito na Bíblia. Aí às vezes o falso profeta, que é aquele profeta que não tem Deus de verdade no coração, começa a ler tudo errado e ai, amém, tá bom. Aí aceita tudo que está sendo dito. A palavra de Deus fala assim, a Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras, ou seja, nós temos que ler, temos que acompanhar. Se você não estuda, não lê a Bíblia, aí às vezes a pessoa está falando alguma coisa que não tem nada a ver. Ah, estou lendo aqui a Bíblia. Aí, se você não lê, não acompanha, você é enganado. Porque às vezes a pessoa está lendo uma coisa nada a ver que está na Bíblia, você está aceitando. Então você tem que ler para você acompanhar, certo? Então, um beijo no seu coração e até a próxima.